Olá, eu sou o professor Miquel Fagundes e eu vou contar sobre os 7 mitos sobre os povos indígenas do Brasil. O primeiro mito é o nome índio. O nome índio não está adequado porque os europeus criaram essa nomenclatura quando chegaram aqui na América, imaginando que tinha chegado na Índia. E a partir daí eles começaram a chamar os povos daqui da América de índios ou indígenas, o que na verdade não traz a ideia da diversidade desses povos. O mais adequado é chamar pelo nome de cada povo. Os povos Caigã, os povos Machacalis, os povos Pataxós e assim sucessivamente. Chamar pelo nome da nação indígena e não de índio, que não traz a ideia de diversidade desses povos, que não atende à ideia da diversidade dessas nações. Peraí, Miquel, eu já vi alguns povos indígenas se chamando de índio. E isso foi uma união entre os povos indígenas do Brasil na década de 1970, na década de 1980, que eles resolveram se organizar em prol da sua unidade. E nessa organização que eles tiveram pelos movimentos indígenas na década de 1970 e na década de 1980, eles decidiram se chamar de índio, para que a população compreendesse que eles são os povos nativos daqui da terra. O segundo mito é que os índios não trabalham, que os índios são preguiçosos, que eles são ociosos. Na verdade, isso é um grande mito. Durante toda a história dos povos indígenas, eles sempre trabalharam, tanto que os primeiros a serem escravizados no Brasil foram os povos indígenas, eles que eram chamados de negros da terra. Um outro fator também muito interessante é de compreender que eles, antes dos europeus chegarem aqui, eles já tinham uma vida de trabalho, como pescando, caçando, e para caçar eles tinham que preparar as ferramentas, organizar-se em bandos e aí ficar horas na mata esperando os animais chegarem para matá-los ou ir levá-los para casa para comer com sua família. Eles também cultivavam as terras como aipim e outros frutos e plantas e raízes aqui na América. Os índios sempre tiveram uma vida de trabalho. E aí chega o europeu, chega os colonizadores dizendo que índio é preguiçoso, o índio não gosta de trabalhar, o que é uma grande mentira, um grande mito. Eles hoje continuam a trabalhar, se vocês observarem, eles hoje são comerciantes, estão trabalhando na área da medicina, do direito, estão nas universidades, eles estão em constante trabalho. Os indígenas do Brasil nunca pararam de trabalhar. Essa ideia de que os índios são preguiçosos é um grande mito. Terceiro mito, os índios são primitivos, eles não evoluíram. Cada povo indígena, ou seja, os Pataxós, os Caigãs, os Pataxós Ranranran, os Guaranis, ou os Maias, os Incas, os Astecas, nenhum é superior ao outro culturalmente, como também a cultura europeia não é superior à cultura desses povos indígenas. Essa ideia de que os índios são primitivos e não evoluíram é uma grande mentira, é um grande mito. Essa ideia de evolução perpassa pela ideia do evolucionismo cultural, que os europeus evoluíram de tal forma e de maneira que os indígenas ficaram parados no tempo. Isso é uma grande mentira, é um grande erro pensar dessa forma. Cada cultura é uma cultura. Não existe povo sem cultura. Como, na verdade, não existe ser humano sem cultura. Ah, isso ali é um indivíduo sem cultura. Na verdade, toda cultura deve ser respeitada. Não existe uma cultura superior à outra. Sendo assim, portanto, os povos indígenas não têm uma cultura atrasada e eles são primitivos. Se vocês olharem hoje, a cultura indígena, o pensamento indígena e a riqueza intelectual produzida pelos indígenas no século XXI é muito grande. Vamos pensar sobre essas coisas e principalmente sobre isso. Quarto mito, os indígenas não estudam, são ignorantes. Só no ano de 2006 existia no Brasil cerca de 10 mil professores indígenas e cerca de 2.423 escolas em todo o Brasil, com milhares de indígenas estudando. E se vocês observarem, o currículo das populações indígenas é um currículo muito rico. Eles falam dos próprios direitos deles, eles aprendem a própria cultura deles e, além de tudo, eles aprendem a própria língua, que é a língua dos seus antepassados. As escolas indígenas são bilíngues, ou seja, além de falar a língua do colonizador, que é a língua portuguesa, eles também ensinam o seu código linguístico dos seus antepassados. E aí, nós não podemos pensar que os indígenas não estudam, esse pensamento está completamente errado. Se vocês hoje forem nas universidades, vocês vão encontrar indígenas fazendo
medicina, fazendo direito, fazendo engenharia, fazendo licenciaturas para serem professores. Os indígenas estão estudando. E aí eu penso também, não está na hora de você também buscar estudar como os povos indígenas? Eles estão a cada vez mais dominando os códigos da nossa sociedade ocidental para defender melhor os seus direitos. Quinto mito, os indígenas são puros, ou seja, eles não têm contato com a sociedade, ele está com sua cultura estática. Isso também está extremamente errado, meu parceiro. Na verdade, os povos indígenas estão em constante interação com a sociedade, eles estão passando pelo processo de miscigenação, que não é de agora, é histórico esse processo de miscigenação, que foi por vezes violento para os povos indígenas. Eles têm diversos cortes de cabelo, eles não só andam com o cocá, eles hoje vestem também grupos indígenas que vestem como nós, vestem roupas normalmente. Esses povos indígenas, eles não são puros, como se dizem por aí, ou ingênuos, os coitados, ingênuos que não sabem o que está acontecendo. Não, os indígenas são espertos, sabem o que está acontecendo, têm consciência dos seus direitos, sabem a roupa que vai vestir, como vai se comportar. Os povos indígenas do Brasil não são puros, como dizem por aí. Sexto mito, os indígenas não têm futuro, estão beirando a extinção. Se vocês olharem os dados demográficos da América, entre os anos de 1991 ao ano 2000, essa população cresceu cerca de 150%. É o grupo populacional que mais cresce no mundo. Se vocês pensarem hoje que os povos indígenas estão sendo eliminados, estão deixando de existir, é uma grande mentira. É uma inverdade contada no final do século XIX, início do século XX, que está chegando até o século XXI. Se vocês olharem os livros didáticos, vocês vão ver que no século XVI e século XVII os indígenas estão presentes. Quando chega o século XVIII, vai havendo uma redução de dados, de contos ou narrativas sobre os povos indígenas. Quando chega o século XIX e XX, eles praticamente desaparecem da história. É só olhar os livros didáticos. Esse discurso de que eles estão desaparecendo é um discurso errôneo. Na verdade, a cada ano a população indígena cresce em dados demográficos. A população indígena no Brasil cresce mais do que a população não indígena. E se pararmos para pensar, na verdade, criar esse discurso de que eles estão desaparecendo vai dizer que eles não precisam de terras porque eles estão desaparecendo, eles não precisam ir para a escola ou para a universidade, não precisamos nos preocupar com eles, não precisamos fornecer os direitos que eles mesmos conquistaram porque eles estão desaparecendo. E aí é um discurso muito contrário e errôneo falar isso sobre os povos indígenas do Brasil. Na verdade, eles estão cada vez maiores a cada ano que passa. Eles estão visíveis e presentes no Brasil. Sétimo mito, os indígenas são vítimas. Eles são os coitadinhos, perseguiram os indígenas do Brasil, mataram eles passaram fome, eles foram erradicados, eles foram enganados. Na verdade, gente, os indígenas não são coitadinho, coisa nenhuma. Na verdade, se mataram indígenas, eles também mataram, eles também se defenderam. Se fizeram guerras contra eles, eles também fizeram guerra contra os seus inimigos. Se enganaram eles, eles também enganaram. E o que eu tiro de mais precioso nisso? Que os indígenas são sujeitos da sua própria história. Eles sabem o que está acontecendo, eles não são puros, como eu acabei de dizer, ou ingênuos. Eles conhecem os seus direitos, são sujeitos da história e, por que não dizer, são protagonistas da história do Brasil. Você sabia que se os indígenas não ensinassem aos europeus a andar aqui nessas terras, eles não conseguiriam nem andar um só passo aqui dentro desse território e morreriam rapidamente. E aí, vamos pensar que os indígenas, eles não são vítimas coisa nenhuma, eles são sujeitos da história. Então, gente, esses foram os 7 mitos sobre os povos indígenas do Brasil. Até a próxima, um forte abraço.